Olá, meu amigo, irmão, ouvinte da Palavra de Deus. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui para junto nós compartilhar das riquezas celestiais. Isso acontece com você, já aconteceu com muitas pessoas e pode acontecer novamente. Veja o estado desta pessoa aqui, desse personagem dentro das Escrituras. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Quando eu olho os céus, disseram à noite, de acordo com o texto, essa pessoa, esse personagem, ele demonstra que está em depressão. Quando eu olho para os céus, as estrelas, a lua, que tu formaste com os teus dedos, quem é o mortal para que o filho do homem visites? Essa mensagem aqui no livro de Salmo, ela foi respondida lá no livro de Hebreus, só para você ter uma ideia. Ela foi respondida lá no livro de Hebreus, capítulo 2. Veja bem. Porque assim, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, contar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Isso está lá no Salmo 22 ainda. Declararei teu nome a meus irmãos. Eu quero trazer para você hoje essa questão, porque o que eu vou falar o que você está vivendo. A decepção, a descrença da religião, que é a religação que liga a Deus, ela tem crescido cada dia ativamente. Sabe por quê, irmão? Irmã, você que me ouve. A religião não tem foco. Ela não tem uma consolação, um teto que possa dar às pessoas uma esperança, aquilo que motiva as pessoas a lutar por aquilo. Você vai concordar comigo. Você vai concordar comigo de acordo com o que eu vou dizer a respeito dentro das Escrituras, e nós vamos discorrer nesse sentido. Jesus aqui no livro de João, capítulo 11, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vinha falar aqui do Espírito Santo Consolador. Então veja bem, o mundo está entrando nessa depressão religiosa quando as pessoas não querem mais acreditar, não têm fé mais suficiente para se levantar e caminhar. Eu falei no vídeo passado a respeito dos escândalos que a religião, que os líderes, os religiosos estão trazendo. Então veja bem, eu vou falar aqui, porque a Bíblia é assim, não adianta eu ter esse livro aqui. Eu tenho que extrair da Bíblia, sugar o que tem ali, trazer para o meu entendimento e transmitir para aquele que vai me ouvir. Veja bem, qual é o futuro da religião? O que se espera no mundo religioso? O mundo religioso tem sede de Deus, tem vontade de encontrar com uma saída, tem vontade de encontrar com um mundo onde há um campo aberto, um paraíso, onde há algo que se possa se comprazer, se alegrar e se satisfazer. Mas a religião ela não mostra essa saída. A religião ela se resume como se fosse andar dentro de um pneu. As igrejas, a religião, os cultos, o trabalho está redondamente nesse sentido. É um espetáculo, é como se fosse um circo. O circo, as pessoas que estão meio depressivas e vai até a casa de show, de espetáculo, lá vai rir bastante, mete a mão no bolso, paga, volta para casa vazio no outro dia, ou ainda comparando com um sentido mais pesado, aquele que vive do sexo pago. Falando assim bem abertamente. Ele quer divertir, ele quer se alegrar, se comprazer, mas ele vai lá, volta, às vezes gasta o seu dinheiro, volta vazio, porque ele não sabe que não foi amado.
Sabe por que o sexo paga essa coisa toda? Leva as pessoas às drogas, leva tudo que é coisa que não presta? Porque as pessoas não se satisfazem, não se realizam. Pode-se ver que o sexo explícito, aquilo que está tão vulgar nos nossos dias, leva as pessoas a uma vida mais miserável. As drogas, os vícios, a violência, tudo isso por quê? O sexo não é para passar um momento. Na verdade, o sexo é muito bom vivendo num casal, quando as pessoas têm ali uma consolidação e que tem um futuro, que se pensa em ter uns filhos, família e um futuro que se dirige aos que virão. A religião não tem mais futuro. A religião morreu. Ela chegou na sua pirâmide e ela está perdendo o sentido. Veja bem. Mas a palavra de Deus diz assim: não se turbe, não se entristeça, não se atemorize, não fique triste. Credes em Deus, disse Jesus. Credes também em mim, disse ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu teria: vou preparar. E quando é interessante observar que nesse texto ele fala de duas casas. Você vai observar que fala da casa, espaço, casa, lugar, casa, moradia, lugar. A Bíblia fala que Cristo virá arrebatar o seu povo para morar com ele durante 1000 anos. Isso está na Bíblia. Você pode perguntar onde é que o Mateus tem tudo isso. Está tudo dentro da Bíblia. Você pode conferir. Gostaria de ter a oportunidade de responder você pessoalmente. A Bíblia fala que o Senhor, assim como ele ressuscitou, foi assunto aos céus, voltará outra vez para levar o seu povo, como diz as Escrituras. E ao som da trombeta de Deus, Cristo virá juntamente com os seus anjos, e os mortos serão ressuscitados, mortos em Cristo, que morreu selado pelo Espírito de Deus, para os resgate de vossos corpos. E essas pessoas ressuscitarão para receber Cristo nas nuvens, e estarão com ele na glória e viverão com ele 1000 anos. Veja aqui, veja o que a Bíblia tem. 1000 anos. Depois de 1000 anos, segundo as Escrituras, a igreja, o povo de Deus, descerá dos céus como um cortejo celestial para morar na terra, e a Bíblia diz que lá morarão para sempre. E os justos herdarão a terra e morarão nela para sempre. Veja bem, quando a religião ela está deixando de transmitir toda a mensagem, porque as pessoas não têm futuro, não têm amanhã, não tem progresso. O que a Bíblia nos ensina? Nós temos que preparar para o encontro do Senhor nos ares, porque ele fala daquilo que há de vir do seu reino. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: quando vocês orai-vos assim: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando se fala no reino de Deus, é interessante nós observar que tudo isso já aconteceu, já teve um tira-gosto, e o mundo não conseguiu provar isso que Deus apresentou ao seu povo. Alguém disse assim: ó, quão bom estamos aqui. Vamos chegar aqui. Isso aconteceu lá no livro de Mateus, capítulo 17, antes do versículo 16, capítulo 16, ele dizendo bem assim: olha, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha, mas como assim? Virá no seu reino? E aí a Bíblia fala aqui no capítulo 17 que 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu a um particular, um alto monte. E transfigurou-se diante deles o seu rosto, resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse-lhe a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quisermos, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Olha só. Jesus disse: olha, vai ter gente aqui que não vai morrer enquanto não ver o Filho de Deus no seu reino. As pessoas estão imaginando o reino de Deus, coroa de ouro, praça, pedra, diamante, carro. Não. O reino de Deus foi aqui petrificado nesses 3 pilares. Jesus, que estava ali falando com eles, transfigurou no momento, abrir e fechar de olho, que é o que Paulo diz que vai acontecer com aqueles que ressuscitarem.
ressuscitarão num corpo incorruptível, semelhante ao dos anjos, e os que tiverem vivos serão transformados no momento de abrir e fechar dos olhos ao som da trombeta de Deus. E os que estiveram vivos transformados vão aguardar os que vão se juntar-se a eles, os que estavam mortos, para subir com ele nas nuvens. E reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado, santo aqui tem parte da ressurreição, sobre esse não tem dano segunda morte. A Bíblia diz que a todo está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Jesus morreu também. Então veja bem, nessa questão aqui, uma polêmica que existe entre os adventistas e outras pessoas que dizem que Moisés iria sobre o céu. Isso nós podemos explicar outra hora. Na verdade aqui é como se fosse o ponteiro do relógio. Quando a transfiguração acabou, o que desfez a transfiguração, Jesus voltou ao seu estado de origem, normal, como um ser humano. Elias, que tinha sido arrebatado, que é o que fala da ressurreição, estava ali, e Moisés, que tinha morrido, e a Bíblia diz que Moisés estava lá. Então houve a ressurreição, o arrebatamento e a transfiguração nesse acontecimento, mostrando que o reino de Deus é arrebatamento, é transfiguração e é ressurreição. Então quando a Bíblia diz que haverá o reino de Deus, veja bem, meu irmão, o cristão não tem mais objetivo, ou nunca teve, não tem mais projeto. Vamos imaginar Deus, o arquiteto. Ele arquitetou espaço, lugar. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorizem. Não fique triste. Credes em Deus, crede também. Na casa de meu pai há muitas moradas. E nesse texto aqui, quando Jesus estava falando, é interessante que Filipe chegou lá e disse: Senhor, mas quem é teu pai, Senhor? Quem é teu pai? Nós não conhecemos, mostra ele. Diz: Filipe, quem vê a mim, vê ao pai. Ninguém chega ao pai senão por mim. Quem vê a mim, vê ao pai. E isso que eu te estou dizendo é minhas palavras. Crê tu somente em minhas palavras. Meu prezado, irmãos, a religião está morrendo. Não, a religião não está morrendo. É para se cumprir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz bem assim: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. As pessoas não podem provar que creem em Deus. Porque são palavras vazias. São palavras sem execução. Nós vemos que hoje o mundo está virando cristão, evangélico. Mas nós olhamos para os evangélicos, a começar dos líderes. Provar que servir a Jesus é renunciar. Na verdade, nós já não vemos de cara. Quando os líderes querem ter uma vida superior, uma vida melhor que os seus, coisa que Jesus não fez. Pode ver que Jesus nunca passou na frente dos seus discípulos. Jesus andava a pé, Jesus repartia o pão, Jesus estava junto com todo mundo, sofria, andava, caminhava a pé. Jesus não ficava no trono e dizendo: vai, vai. Não, Jesus estava junto. A Bíblia mostra que Jesus teve um momento que ele não tinha tempo nem para comer. A mãe dele achava que ele estava pirando. Então veja, a Bíblia diz que ele andava nas aldeias, nos campos, a pé. As cidades, as praias. Então veja bem, a Bíblia fala do fim do mundo, o fim desse sistema de coisas. O que é o fim do mundo? O fim desse sistema de governo. Você sabe que os homens já não conseguem mais, já não está tendo condição de dominar, segurar o domínio do mundo. Está aí a política que prova isso. Agora, por que isso vai acontecer? Porque o mundo vai ficar pior, cada dia pior mais. Por mais que eu ainda espero que vamos ter uma trégua nessa política aí, eu espero, pelo menos um espaço para nós poder falar do Evangelho. Porque o que mais eu receio no momento é a proibição que se tem de falar do amor de Cristo, porque isso já acontece naqueles países. Então veja bem, o mundo vai de mal a pior. Lembra a questão do Egito? Deus prometeu ao povo de Israel que iria passar 400 anos. Deus disse a Abraão: Abraão, você vai, o teu povo vai passar 400 anos. Passou 430 anos, 400 anos. Até que encha a medida da ira de Deus, daquele povo, até que encha aquele dito da gota que faltava. Então, quando encher, então eu retirarei meu povo. E naqueles dias, o Egito, quando eles entraram lá, 70 almas, 70 pessoas que entraram no Egito, a Bíblia fala que os egípcios, os israelitas, os hebreus que entraram no estado do Egito, viveram dias maravilhosos. Inclusive, José se tornou um vice-rei. O homem da economia, o homem que ajudou o Egito, o homem que se tornou um vice-rei. Mas o Egito foi degradando, o Egito foi piorando, as coisas foram ficando difíceis. Chega um momento, irmãos, assim como nós estamos vivendo hoje no nosso dia aqui, o Egito começou a cobrar dos hebreus impostos e aumentando os impostos, tributos e mais tributos. Chegou um momento que eles
não dava mais o material, eles tinham que se virar com o material e ainda fazer a obra. Aliás, tem uma cidade que foi construída, a cidade de Pithom, interessante, né? Que essa referente a uma cobra que tem nos Estados Unidos. E essa cidade de Pithom, esse povo construíam a sacrifício da alma. Como se não bastasse, o que passaram a cobrar? Olha, os hebreus estão aumentando muito. Nós vamos ter que começar a matar os filhos homens. Olha, se você olhar, o aborto já faz parte dessa sentença. Isso nós estamos presenciando, vivendo nos nossos dias, no agora, no hoje. Os hebreus estão aumentando muito, nós vamos caçar um jeito para poder matar os filhos deles. As parteiras começaram a tomar cuidado para que não matasse. Moisés é um dos casos que foi jogado no rio para que não viesse a morte. Então ele teve a sorte dada por Deus que as filhas do rei foram lá e apanharam, porque Deus é Deus. Veja bem, Deus disse que o povo de Israel não deveria ficar no Egito, era para eles saírem para a terra que Deus havia prometido, a terra que mana leite e mel. A terra que foi prometida nos dias dos filhos de Adão, de Noé, sem Cã e Jafé. Cã é o amaldiçoado, porque foi amaldiçoado, por um caso lá você pode conferir. E então a Bíblia diz que ele seria escravo dos seus irmãos Sem, os semitas, que foram os hebreus, os filhos de Sem, que veio dominar os cananeus, porque ali era a promessa dada por Deus há mais de 800 anos. Então o Senhor enviou os hebreus e tomou a terra dos cananeus, que já foi prometida há mais de 800 anos. Então o povo de Israel não podia, os hebreus não podiam ficar no Egito, nem gostar do Egito, e por isso o Egito ficava ruim, para que eles olhassem para cima, como diz aquele ditado popular, e agora quem poderá nos defender? Bom, quando você começa a ver as coisas se fechando de um lado e de outro, você olha para lá e para cá, não tem mais uma saída, você olha o quê? E agora? Você olha para cima. Não é por acaso que Deus disse, olha, deixa o meu povo me adorar pelo caminho do deserto, durante 3 dias sai para o deserto para não fazer uma adoração, para me adorar. Então veja bem, irmãos, o Egito começou a ficar tão degradante que, sem contar os abusos de outras maneiras, chegou ao cúmulo de matar as crianças para não aumentar mais. Então veja bem, quando Deus viu que o seu povo estava sendo oprimido numa situação tão angustiante, aí Deus apresenta-se a Moisés e diz a ele, Moisés, Moisés, vai tirar meu povo de lá. Então, irmãos, esse Deus, aquela pessoa que dizia, quando eu olho para os céus e a lua, as estrelas, quem é o homem mortal para que filho do homem visites? Deus enviou seu filho Jesus para nos dar aquilo que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Esse caminho que nós temos para sair é a linha aonde se passa por Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Meu prezado, não pode desanimar, não pode desiludir, não pode deprimir, porque a Bíblia, nós extraindo o que ela tem, é como se nós tivéssemos uma bússola, um GPS. Hoje é o GPS, mas uma pessoa no meio do universo, basta ele saber ler o GPS e ele vai indicar aonde quer que ele quer chegar. Olha, o que está acontecendo? Eu não posso transmitir para você tudo que a Bíblia tem, é impossível. Agora, a Bíblia diz, bem-aventurado é que lê, ouve e guarda as palavras dessas profecias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja bem, a Bíblia diz assim, olha, aquele que guarda a minha palavra, nunca verás a morte. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, e todas as coisas foi feito por ele. Olha, eu tenho a minha consciência tranquila e essa convicção que eu sei em quem tenho crido. Agora, quando nós vemos o escândalo, o inverso, tudo que está acontecendo à volta, isso não é motivo para entristecer, é motivo para alegrar. Porque tudo que está acontecendo no nosso dia hoje está escrito. Haveria os escandalizadores. Eu ia falar sobre o dízimo hoje. Mas eu falei a semana passada, 15 dias atrás, sobre o escândalo. Mas eu vou falar sobre o dízimo. Eu vou falar sobre o dízimo e eu provo para você, vou provar para você que isso vai estremecer. Nós estamos vivendo uma mentira religiosa, nós estamos vendo uns exploradores religiosos, nós estamos vendo uns mercenários, e esses mercenários, eles não suportam a verdade. Portanto, meu prezado amigo, ouvinte da palavra de Deus, eu quero dizer para você, olha, eu posso provar para você, eu posso dizer para você que eu vejo essa planta desta casa, o salmista Davi, lá no Samuel, capítulo 7, eu vou
Eu vou só fazer essa leitura aqui. Eu sei que já estendi bastante, mas veja bem, Davi, ele já teve a visão desta casa, que está lá em João. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Veja bem, essa casa, ela pode representar duas casas, a casa templo, lugar, e a casa corpo. E você vai ver isso na Bíblia. Meu corpo é uma casa, e casa, espaço, que a Bíblia fala também no céu. Veja bem, o salmista Davi pensou em fazer um templo para Deus. E o profeta Natan chegou para ele: você quer fazer casa para Deus? Vai fazer o que você quer. Depois Deus disse assim para ele: olha, você que vai fazer casa para mim, eu que vou fazer casa para você. Então, Davi, e desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, e a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará casa. Casa, essa casa de Davi. Veja bem, essa casa representará aqui casa como governo, e a casa celestial que está inserida de forma insinuante nesse texto. Veja bem, conforme a todas essas palavras, que conforme toda a visão, assim falou Natan a Davi. Então entrou o rei e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? Deus. E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor? Casa para tempos distantes. Deus disse que Davi, a casa dele permaneceria, que é a casa do governo dele, a casa da família, a casa do seu reinado, mas a casa que Deus fala aqui, quando terminados os seus dias, o Senhor preparar lugar para o meu povo. E depois ele disse que depois do fim dos dias prepararia casa para Davi. Então a casa que Deus promete no livro de João já foi prometida a Davi. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também. Minha casa, meu pai, há muitas moradas. Vamos trabalhar para um futuro. E que aquele que está diante de você possa pregar um futuro. E não viver comendo o que você constrói, mentindo e se perguntar o que eu devo fazer, o que será da eternidade. E esse futuro é a viver para sempre no Rei Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.